região. Telefone 35317944 e WhatsApp 991594937. Estamos de volta na programação da Jovem Pan e hoje o programa tá muito recheado com muitos convidados e ele também apareceu por aqui, Cristiano Geraldi, muito bom dia, já tá aqui com a gente. Bom dia, Bia, bom dia, Zé Augusto, bom dia pra você que tá ouvindo a Jovem Pan nessa manhã friazinha de abril, já começamos a sentir a queda nas temperaturas aí e eu tô aqui hoje invadindo o programa de vocês para trazer um cara que é um grande amigo, que a gente já conhece já há bastante tempo e que vem fazendo um trabalho muito bacana em prol do agronegócio. A DRS Pulverização, precisão na pulverização. Quem em Catanduva tá antenado nas redes sociais e tal e sabe como é que estão rolando como é que tá rolando o cenário empresarial, conhece o David Roger. Muito bom dia, David, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan, é um prazer receber você, muito obrigado por aceitar o convite para estar aqui conosco, falando do seu negócio, que merece que as pessoas conheçam mais, porque é um negócio muito bacana, mas nós vamos ter oportunidade de falar disso aqui. Seja bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, Cris, bom dia a todo o pessoal aí, os ouvintes da Rádio Jovem Pan. É um prazer estar aqui podendo falar do mercado agrícola, podendo falar do agro aí, né? E contando um pouco mais da história da nossa empresa aqui. É de Catanduva, genuinamente. Então, a gente vai falar disso, mas antes da gente chegar nesse ponto de ser uma empresa de Catanduva, estar construindo uma história muito bonita no agronegócio, a gente tem que fazer uma introdução para falar do agro, né? O agronegócio, eu acredito que seja já há bastante tempo, por conta do Brasil ter grande extensão de áreas cultiváveis, pelo fato do brasileiro ser um povo que tem na sua essência essa relação com a terra, o agronegócio é o grande organizador da balança comercial, é o que sustenta o nosso país de verdade em todos os sentidos, economicamente, através dos produtos que são produzidos pelo agro, em todas as áreas da nossa vida. Se a gente for observar tudo que nós consumimos, tudo passa antes pelo agro, né, David? Exatamente. O agro é a grande locomotiva do Brasil aí, né? Se a gente olhar numa esfera, ele movimenta. Temos a parte de logística, a parte comercial, a parte de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de máquina, então tem toda uma engenharia. Nós temos as lojas, as revendas, então movimenta o comércio, ela interage de uma forma muito completa aí na economia brasileira e gera muitas oportunidades, né? O Brasil é uma potência no agro aí. E é o agronegócio que consegue fazer com que haja uma interação econômica importante entre os países, porque a gente observa que existem países que têm uma grande vocação para a agricultura, mas não tem uma vocação para a indústria que vai fazer com que o agronegócio seja contemplado com isso. Se a gente for puxar na memória, eu acho que eu já falei até aqui na rádio a respeito disso, o Francesco Matarazzo, quando ele chegou da Itália no Brasil, isso lá 1890 alguma coisa, ele tinha um grande desafio, que era fazer o seu negócio dar certo aqui. Ele começou a fazer várias atividades e teve a ideia de construir um moinho de farinha. Mas para que ele pudesse construir um moinho de farinha, ele precisava ter o trigo. Ele precisava, além do trigo, ter as máquinas. Além das máquinas, ele precisava ter as ferramentas para que essas máquinas pudessem receber manutenção. Ele precisava da infraestrutura para que essas máquinas funcionassem. Precisava de mão de obra qualificada para tocar isso tudo. Ele precisava de embalagem para sua farinha. E aí uma coisa foi puxando a outra, e ele ficou sendo conhecido como fabricante de fábricas, porque para cada fábrica que ele abria, ele tinha que abrir uma outra. Para abrir a fábrica de farinha, ele teve que abrir uma fábrica de saco de farinha. Para ter as suas máquinas, ele teve que começar a fabricar ferramentas para construir máquinas e para dar manutenção em máquinas. Então a gente já conseguiu entender que a mentalidade de uma pessoa,
aliada com tudo que o país oferece, é possível transformar um negócio em uma oportunidade para toda uma cadeia. Então não é só o cara que planta o trigo e o cara que moe o trigo. É um monte de gente que tá antes e um monte de gente que tá depois. E aí, David, você começou já há muito. Você é jovem, tem 39 anos, 38? 39. Temos a mesma idade, 39 anos. Mas você tem uma história com o agronegócio já há bastante tempo, né? Quanto tempo faz você tá nessa lida? Que eu ingressei no agronegócio fazem 25 anos já. Entrou menino. Não sabia nem o que queria da vida. Eu ainda sou muito jovem, né? É muito jovem ainda. Eu rodei muito tempo bucho, mas sou um cara jovem. Mas eu ingressei com 16 para 17 anos, aí eu já tinha uma ligação com o agro. E aí, se a gente for comparar o agronegócio com um grande espetáculo, com um grande show, o show do Coldplay da agricultura aí, a gente vê aquela roça bonita, é um espetáculo, né? Você escolheu ser o cara que faz o cabo do microfone do artista, porque aí agora eu vou explicar o que o David faz. Através do seu conhecimento, que não é de ontem nem de anteontem, são 25 anos, mais da metade da sua vida dedicada a essa matéria do negócio, você decidiu e escolheu, ou essa parte escolheu você também, deu uma junção certa de desenvolver tecnologia de pulverização. Explica pra gente o que é essa parada aí. Exatamente, Cris. Antigamente o pessoal tinha muito conceito, vou passar veneno, vou passar um veneno. Hoje as máquinas evoluíram muito, né? Nós estávamos vendo aqui uma notícia que o Brasil, ele aumentou 5 vezes a sua produção nos últimos 30 anos, né? Aumentando muito pouco a área. E tudo isso vem de manejos, de técnicas, de tecnologia. Entraram os GPS, entraram os sistemas de controle, as moléculas foram ficando melhor para fazer o controle, as máquinas foram ficando mais eficientes. Para você ter noção, hoje a pulverização ela depende de alguns fatores, como temperatura, umidade, velocidade do vento, para que você tenha uma boa aplicação. A ponta certa para você escolher, para que você consiga colocar a molécula no alvo, né? Então, para você ter noção hoje de como as máquinas estão evoluindo, tem máquinas que tem estação meteorológica nela, em tempo real, e ela fala para você, você está em condição de aplicar ou não está em condição de aplicar. E tudo isso gerenciado de dentro de um escritório, né? Então as máquinas, os processos, os procedimentos agrícolas melhoraram muito nesse tempo, né? Então a tecnologia veio para ajudar de uma forma muito positiva. Apoiamos ainda um pouco na formação de mão de obra, mas temos um projeto hoje na empresa para isso. Mas evoluiu demais nessa parte aí, e nós estamos dentro desse processo procurando soluções a nível mundial aí, para que isso venha para o Brasil, porque nós temos o compromisso de ajudar no desenvolvimento da agricultura nacional. E isso é muito importante, porque a tecnologia que o David desenvolve, e que não só desenvolve, mas que ele vai buscar também, porque existe um intercâmbio entre os países, né? Como a gente já estava falando aqui, de troca de tecnologia. Você me oferece aquilo que você tem de melhor e eu ofereço para você aquilo que eu tenho de melhor. O tal do bico dosador, quem não vai no supermercado? Eu deixei de comprar um requeijão que eu gosto muito por conta do bico dosador desse requeijão. Você não consegue fazer a aplicação do jeito que você quer. Desejável. O buraco é muito grande, sai um toletão de queijo. Tô dando esse exemplo pro ouvinte entender. Tem uma maionese que eu gosto muito, mas a tampinha da maionese não favorece a retirada da maionese do tubo. Por que eu tô dando esse exemplo? Você vai fazer o seu churrasco, se você jogar o sal de qualquer jeito, vai ficar uma parte muito salgada e outra parte sem sal. E tudo que é feito dessa forma, sem o devido cuidado, vai ficar estranho. Você pega uma lavoura
uma grande área. Se você vai fazer o cultivo disso, o cuidado, enfim, qualquer coisa, qualquer termo que se use, e não haver uma tecnologia consistente de aplicação, uma parte vai ficar protegida, outra parte vai ficar desprotegida, uma parte vai ficar saturada e o solo vai receber mais defensivo do que tem a necessidade, aí havendo sim uma possível contaminação e um monte de coisa, e a outra parte vai ficar sem nada. O teu trabalho entra justamente aí, né? Proporcionar junto com a qualidade do produto, o tipo da molécula que você vai usar, que é antes você falou de veneno, eu lembrei de uma passagem na novela Rei do Gado. O pai do Bruno Mezenga morreu envenenado porque ele estava aplicando veneno no café com uma bombinha, não tinha nenhum tipo de tecnologia, nem no desenvolvimento daquele defensivo e nem na aplicação. Ele recebeu uma dose alta ao longo do tempo e morreu envenenado. Isso foi acontecendo de forma que hoje a aplicação do defensivo agrícola, de qualquer produto que seja, ela seja feita de forma que só se tenha benefícios. E esses efeitos colaterais, como o cara aplicador morreu porque isso foi sendo lapidado. E o teu trabalho é bem isso. Eu tô entendendo errado, David? Não, tá correto, Cris. Tá correto mesmo, também faz parte disso, né? Na verdade, nós estamos inseridos em todo o processo, né? E desde isso, nós trabalhamos muito a questão de sustentabilidade, né? A questão do meio ambiente pra gente é muito importante, e também a segurança dos nossos operadores, né? Das pessoas que manipulam as máquinas. Hoje nós temos trator com cabine, ar-condicionado, a cabine tem lá seu sistema de suspensão independente da máquina, então evoluiu também muito nessa questão. E a questão dos agroquímicos que nós falamos, né? A demanda mundial aumentou muito de alimento. E se a gente não tiver como produzir mais, né? A gente vai ter um problema sério. Então, se a gente não fazer o controle dos problemas aí que a agricultura tem, a gente não vai conseguir produzir aquilo que precisa. Então, se nós precisamos fazer esse controle, que nós possamos fazer de uma forma responsável, né? De uma forma técnica, para minimizar ao máximo aí os riscos aí que a gente tem, desde pessoas até a cadeia e o meio ambiente, né? Então, a nossa proposta é trazer tudo isso, treinar, capacitar e oferecer produtos para isso também. O desafio do agro é imenso, né? Porque veja, a população mundial não para de aumentar. Quando eu comecei a me interessar por esses dados, a gente falava, o mundo tem 7 bilhões de habitantes. Já faz um tempo. Hoje já são 8 bilhões de habitantes. A área que existe no mundo não vai aumentar, o mundo não vai expandir. Quando aumenta a área, áreas habitáveis, ou seja, são áreas que precisa para as pessoas morarem. Vai nascendo gente, essas pessoas têm que morar em algum lugar, e a área de plantio ela não aumenta, ou seja, aumenta o consumo, a demanda aumenta extraordinariamente. Você tem uma exigência de fazer isso, essa produção com qualidade, com eficiência, com pouca mão de obra, porque cada vez menos pessoas querem se dedicar à agricultura, por isso é que existem as máquinas e tal. Então você precisa gerar produtividade numa área de plantio que não cresce, não tem para onde aumentar, com pouca mão de obra e com a responsabilidade de servir cada vez mais pessoas. É meio ingrata a missão do agro, né? E ainda mais quando a gente vê que é tão marginalizado por algumas questões. É uma missão dura, difícil, complicada, uma responsabilidade grande, né, David? Exatamente, porque o pessoal não para de comer, né? Não para de comer, não para de vestir, exatamente, não para, e a gente tem que aumentar a nossa demanda aí. O Brasil, né, para quebrar alguns tabus aí, nós temos proporcionalmente a área preservada aí, um dos maiores do mundo, né? A gente vê, eu tive na Europa recentemente lá, eles estão com um problema aí de questão de queimada, querendo gerar carvão aí para gerar energia, então tem todo esse problema. E também outro dado estatístico, a gente fala assim, o Brasil, às vezes o pessoal, veneno, passa muito veneno no Brasil, tal, não sei o quê. O Brasil, proporcionalmente em relação ao Japão, que é um país de primeiro mundo, ele usa 4 vezes menos defensivo agrícola por hectare
do que o Japão. Então o Brasil, a gente está aí em algumas posições abaixo dos países desenvolvidos aí, e a gente tem... O Brasil desenvolveu muito a parte tecnológica, né? Eu lembro que há uns 20 anos atrás chegaram os primeiros controladores de vazão no Brasil, né? Você falou a respeito do alvo aí, de colocar o produto na forma certa. Começou os sistemas de taxa variável, que a gente fazia análise do solo e entendia cada quadrante de 20 metros que precisa no solo. Aqui precisa de mais nitrogênio, aqui precisa de mais fósforo, aqui precisa de mais potássio. Nós estamos com um projeto grande também na área de aplicação de herbicida, porque não é toda a minha área que eu tenho problema de uma determinada planta ali. Exatamente. Então a ideia nossa é que nós possamos dividir os produtos que hoje são aplicados juntos e fazer isso de forma seccionada na minha área. Se aqui eu não preciso, eu não aplico. Aqui eu preciso 5 litros por hectare, eu aplico 5. Aqui eu preciso 3, eu aplico 3. Então fazer isso de uma forma que vai reduzir muito a questão de aplicação e dos princípios aí. É a mesma coisa da gente pegar e à noite, na hora de fazer o skincare, você entender que no nariz você precisa uma quantidade de hidratante, na testa é outra, no cotovelo é outra. É mais ou menos isso, né? Tem umas pessoas que a área do nariz é bem grande, né? Ai, meu Deus. Bom, aí entendendo isso, aí nós vamos passar para a parte da DRS, que é uma história que a gente gosta de contar. Eu conheço essa história, inclusive, não sei se você vai se lembrar, no começo da DRS, nós fomos na sua casa, comemos uma pizza junto, falando de negócio e tal, e a gente acompanhou essa trajetória aí. O David começou 10 anos atrás a DRS com uma Fiat Strada, não é? Preta. Uma Fiat Strada, a loucura dele e mais nada. Então, nessa semana de feriado, você pegava um feriado como amanhã, por exemplo, 5:30 da manhã, o David já estava postando. Por aqui o dia começa cedo, você já estava lá em Minas Gerais. Então, a DRS começou assim, 10 anos atrás. E esse intervalo de 10 anos separam o David trabalhando sozinho com uma caixa de ferramenta, uma picape Strada, uma maletinha cheia de papel que você levava no banco do passageiro, e hoje você tem uma área grande ali às margens da rodovia da Laranja. São 52 colaboradores? 52 colaboradores. O grupo DRS estabelecido com a JVD, com a DRS e com a Spray Agri. Isso porque os braços começaram a precisar se abrir para não sobrecarregar a DRS e para a DRS poder se dedicar àquilo que é realmente a sua aptidão. São 10 anos, parece pouco tempo, né? Mas foram 10 anos muito trabalhados, né, David? Como é que foi essa trajetória? Porque aí serve até de inspiração para quem está começando um negócio agora, para quem acha que não tem condição de fazer. Se a gente for observar algumas questões de que hoje a gente vive num mundo que se prima pelas facilidades, pela comodidade, pela conveniência, você também não tinha condições de começar. Mas você começou e o negócio tá aí. O que você fala pra gente a respeito dessa trajetória toda aí? Porque era só o David, a estradinha e a estrada do Brasil aí, e hoje uma equipe grande, são 52 cabeças pensando na mesma matéria, e quer dizer, isso, a cadeia vai, a responsabilidade aumenta. O que você fala pra gente a respeito disso? Cris, no começo, todo começo é difícil, né? Vem muitas inseguranças, muitas incertezas, mas eu sempre tive muita fé em Deus, né? Sempre coloquei tudo nas mãos de Deus e as coisas foram caminhando. Eu comprei um computador, comprei a estradinha, fiz 2 camisetas, abri um CNPJ, um bloco de relatório, sentei na mesa de casa e falei assim, pronto, e agora o que eu faço? Qual que é o próximo passo? O que eu vou fazer? Para onde que eu vou, né? Porque eu já trabalhava no mercado agrícola, mas não tinha contato com clientes, eu trabalhava na área de engenharia. E aí um amigo meu me ligou de uma usina e falou assim, cara, eu preciso de um negócio aqui, mas achando que eu ainda tava na outra companhia. Eu falei assim, cara, não tô mais lá, tô fazendo serviço por conta agora.
Mas o que você vai fazer? Eu falei assim, cara, o que tiver que fazer, arrumar a máquina, fazer alguma coisa. Não, então vem cá que nós vamos fazer um cadastro teu. E aí fui lá, comecei a arrumar a máquina no campo, né? De dia eu saía, rodava, arrumava, trocava peça, trazia coisa para reformar, e a coisa foi crescendo, né? As pessoas vão se comunicando. E aí a minha casa, um quarto virou escritório, o outro virou um depósito de peça, a lavanderia eu pus uma bancada de madeira entre o tanque e a máquina de lavar, eu começava a arrumar as coisas lá, reparar chicote. Aí chegou uma hora que a mulher falou assim, aí o chicote estralou. Aí eu já não podia deixar os fios lá, porque senão eu ia apanhar, né? Falou assim, ou eu ou a empresa. Eu falei assim, não, então dá minha caixa de ferramenta aí que eu tô indo embora, tô brincando. Aí nós fomos para um lugar um pouquinho maior, né? Fomos pra Rua Rosa Cruz e hoje nós estamos lá. Rua Rosa Cruz, ali na marginal da rodovia da Laranja, próximo do Hotel Paradise, naquela rotatória ali. Em frente à rotatória ali, da Terrinha. Isso, exato. Em frente à rotatória da Terrinha, né? Ali eu lembro que quando nós fomos pra lá tinha um espaço grande, eu falei assim, nossa, nós vamos jogar bola de final de semana aqui dentro. Mas aí foi crescendo, começamos a fabricar alguns equipamentos lá, a equipe foi crescendo, nós fomos pra lá com 3 pessoas, saímos de lá com 30 pessoas, fomos pro lugar que nós estamos agora, 52 pessoas, mas dentro disso teve muitas situações, de acabar combustível, de estar muito longe de casa e ter que dormir dentro da estradinha na roça, sem tomar banho, teve situações de acidente, eu sofri 2 acidentes aí nesse percalço, porque na verdade a gente falava que eu era um boneco ventríloco, né? O pessoal ligava lá e falava assim, poxa, eu queria falar com o vendedor. Não, peraí que eu vou passar com o vendedor. Aí eu dava aquela ajustada na voz, assim, não, vou lá, o que você precisa aí, né? Então era eu que dava manutenção, era eu que tirava o pedido, era eu que comprava as peças, era eu que emitia a nota, era eu que emitia o boleto, era eu que fazia a cobrança. Então no começo a gente teve que se desdobrar aí. Mas é muito gratificante a gente entender. E eu falo que tudo é uma preparação. Eu estava vendo um sábio dizendo, ele falou assim, olha, eu pedi para Deus sabedoria. E Deus me deu um monte de problema. Porque através dos problemas, eu fui adquirindo e começando a entender o processo de ser sábio, de ter a sabedoria. Né? Porque para você ter sabedoria, você precisa passar por alguns processos, né? Então eu agradeço a Deus por ter passado por toda essa trajetória, porque hoje eu entendo uma parte de cada uma dentro da empresa, né? Eu até brinco com os meninos da solda lá, falo assim, rapaz, dá pra gente ajustar essa solda aqui. Eu fui o primeiro soldador dessa empresa, eu fui o primeiro pintor dessa empresa, eu fui o primeiro técnico dessa empresa. Então é muito gratificante, né? Contar toda essa história aqui hoje e relembrar chega até emocional. Então, e aí você contando isso, e aí são 10 anos que nos separam dessa realidade hoje. Hoje a gente vê a DRS expandindo com um projeto da abertura da revenda na Bolívia, que é uma das coisas. Você tem feito viagens internacionais para buscar a tecnologia que nós não temos aqui, para encurtar o caminho entre o agronegócio brasileiro, das tecnologias que estão sendo tendência em outros países. E aí eu me deparo com a seguinte situação: não, nós vamos para fora, não é só para buscar, nós vamos para fora para levar também. Polônia, Turquia e Ucrânia já são países que recebem um pouco dessa tecnologia que é lapidada nos laboratórios ali da DRS. Como é que é isso? Exatamente, Cris. Tive recentemente, né, na Turquia e na Polônia, não consegui chegar na Ucrânia, né? Mas fui ali na beiradinha e... Mas tentou, né? Tentei entrar. Não deixaram. Mas eu fui para realmente fechar negócio com algumas empresas lá. Nós estamos importando algumas tecnologias lá, algumas máquinas desses países. E eu comecei a entender que em algumas regiões e algumas situações eles estão muito atrás da gente na questão tecnológica. E nós desenvolvemos no começo controladores de vazão, sistemas eletrônicos, temos alguns parceiros. E eu falei, por que eu não vendo para esses países, né? Então é interessante a gente fazer essa viagem, entender qual a necessidade deles. E aí eu fui lá para comprar, mas também estou negociando a venda de alguns equipamentos e vamos mandar um pessoal para lá para fazer a instalação e ensinar os
os turcos e os poloneses trabalhar com essas tecnologias, né? Eu tive recentemente na FATEC dando um curso na parte de automação, né? Dando uma palestra, que o pessoal sai com muita informação técnica, mas pouca aplicação. Sim. Né? Então, nós usamos muito essa parte de aplicação. Então, lá às vezes você tem uma pessoa que ela é muito inteligente, mas ela tem dificuldade de aplicar. Então, por exemplo, na Ucrânia eles têm muita sabedoria na parte de GPS, georreferenciamento, mas falta alguma questão de aplicação. Então, nós estamos trocando informação para ajustar o equipamento para que beneficie as aplicações lá na Ucrânia e também que venha um equipamento pronto e com custo até muito mais acessível do que nós temos aqui no Brasil. Inclusive, isso foi uma coisa que sempre me chamou a atenção em relação a você e a DRS, porque existe um conflito muito grande. A gente aqui na rádio fala que a gente sai da faculdade preparado para enfrentar um mundo perfeito, mas o mundo não é. No mundo dos negócios, você vai lidar com pessoas, você vai lidar com a correria, você vai lidar com os obstáculos, e para ultrapassar esses obstáculos você precisa ter vivência, né? Então, um conflito muito grande entre teoria e prática, e existe no DNA da DRS, pelo que eu percebo, uma relação muito interessante com isso, porque a DRS é muito mais prática do que teoria, né? Exatamente. Porque nem você falou, eu fui o primeiro soldador, eu fui o primeiro isso, primeiro aquilo. Você foi o primeiro motorista, o primeiro porteiro, o primeiro... É muita prática. E é isso que interessa, porque de repente você pega o pessoal que tem acesso a muita informação, muito conhecimento, mas não sabe aonde esse conhecimento vai ser aplicado, ou no detalhe pequeno esse conhecimento acaba chegando num limite que ele não consegue atender mais. É aí que você entra, né? Exatamente. Eu falo que o que eu mais gosto, às vezes eu tô lá na empresa, eu falo assim, hoje eu vou por campo. E aí eu sento do lado daquele senhorzinho que abastece o pulverizador, que usa a máquina, e falo assim, cara, qual que é a tua dificuldade aqui? Qual que é teu problema nesse processo? Meu problema é dosar o produto, é fazer a mistura e tal. E aí onde a gente entra, né, com a questão prática e tem toda a estrutura para desenvolver isso. Esses dias eu topei com um senhorzinho produtor de limão lá da região de Itajubi, e eu fiz todo o cálculo ali da ponta de pulverização, tamanho de gota, ângulo, tal, para ele colocar na barrinha de herbicida dele lá. Ele olhou o bico assim, ele pegou assim, olhou pra luz assim, falou assim, rapaz, eu acho que esse buraco tá muito grande. Pega um menorzinho, eu falei assim, rapaz, na hora que eu chegar no nível do senhor, eu vou ficar bom. Então, essa integração, né, que a gente tem com os nossos clientes, com os nossos parceiros, é onde gera os problemas que nós criamos a solução para isso, né? Inclusive, Cris, acho bom a gente ressaltar que nós estamos com um projeto com o Centro Paula Souza, através do Serginho Simões, um abraço aí pra você, tá nos ouvindo com certeza. Esses dias eu tive em Palmares Paulista, num núcleo lá do setor de administração, e eu convidei todos os alunos para ir para a DRS para ver o que é uma empresa, porque lá nós temos todos os departamentos, né? Então nós estamos criando um programa com todos os gestores nossos das áreas. Nós temos uma área grande lá onde a gente faz um CFTA, que é o Centro de Formação e Tecnologia de Aplicação, para integrar esses jovens, entender o que você quer focar na sua vida dentro. Você está fazendo administração, mas aonde você é bom? O que você quer fazer? Poxa, eu me apaixonei pela área financeira, eu me apaixonei pela área de almoxerifado, pela área de estoque, pela área de produção, PCP, engenharia. Então a gente tem todas as situações lá, e eu quero estender isso, né, para as escolas de Catanduva, para que a gente possa fazer essa integração, mesmo no ensino médio aí. O que você quer? Poxa, nossa, eu não sabia que a engenharia fazia isso, né? Eu não sabia que eu podia partir para esse lado. Então é um programa muito legal que nós estamos criando para pegar essa molecada que tá voando aí na área tecnológica e fazer entender quais são os processos para que desperte um ânimo neles aí para focar em algumas situação. Para dar um norte, né? Exatamente, para dar um norte. Vai. E é muito legal isso. Para você que tá ligando o rádio agora, nós estamos recebendo o David Roger, que é o fundador da DRS, que é uma empresa que trabalha com pulverizadores. Vale a pena você até dar uma olhada lá no Instagram para conhecer melhor a respeito. Fundador do grupo DRS, que compreende a JVD, a DRS e a Spray Agri.
E aí é legal isso porque a gente vê que é uma empresa que não simplesmente... o que é uma empresa? Não, a empresa é um negócio que você vai abrir para comprar alguma coisa ou para desenvolver um serviço, prestar isso e obter lucro. Não. Você tem a parte da geração de empregos, você tem a movimentação do mercado imobiliário, porque desde quando você abriu, já é a sua quarta sede. A primeira foi a sua casa, a segunda na rua 7 de Setembro, uma portinha pequenininha, depois lá na rua Rosa Cruz e agora às margens da rodovia da Laranja, ali perto do Parque Flamingo, ali naquela região, né? Então você movimenta o mercado imobiliário, você movimenta o mercado de ferramentas, de equipamentos, um monte de coisa, você gera emprego, você gera demanda. O curso de automação da FATEC Catanduva, por exemplo, tem uma empresa onde eles podem fazer uma busca de conhecimento prático, onde esse aluno pode ser um possível colaborador num futuro. Você tem o aprimoramento das técnicas de pulverização, isso que favorece o mercado dos agroquímicos, dos defensivos agrícolas, dos produtos que fazem parte desse melhoramento do cultivo. Você tem o auxílio para o produtor rural, que vai economizar, que vai aumentar a sua eficiência, diminuindo despesa. Isso melhora a vida do consumidor, que vai ter um produto chegando mais barato. Você traz de fora a tecnologia que nós não temos, você leva para fora tecnologia que as pessoas não têm, você coloca o Brasil num circuito industrial, tecnológico, financeiro e olha a quantidade de coisas que a gente enumerou que são papéis desempenhados por uma empresa que tem apenas 10 anos de fundação. Isso não significa que ela tenha começado há apenas 10 anos atrás. Então acho que nós temos muita coisa para falar ainda da DRS. Agora são 8h36. O tempo passa, nós vamos ter que encerrar, mas já vai ficar aberto o convite para que você venha. Eu sei que você tem um moderno lá, que é um cara super bacana, Glauberto Moderno, Costa. Exatamente, cara super bacana, que agrega muita coisa. Fica aberto o convite se ele puder vir para cá também. Enfim, o microfone da Jovem Pan está aberto para que vocês possam falar da DRS, para que o ouvinte da Jovem Pan possa saber mais a respeito dessa empresa e também e por que não, incentivar outras pessoas que têm um projeto em qualquer outra área, que não seja na parte do agronegócio, mas seja na parte da tecnologia, da comunicação, da indústria da alimentação, qualquer coisa, porque quando se tem um objetivo e quando se tem a disposição, qualquer negócio se torna viável, né? Desde que seja legal. Exatamente. Lícito. Exatamente. Mas é possível, né, David? Claro, é possível. Quero deixar uma mensagem de incentivo aí a todos os jovens, né? Não desista dos seus sonhos. Não é fácil. Tem que trabalhar, tem que perder muito final de semana, tem que perder muita madrugada de sono, né? Mas eu falo que hoje eu cheguei numa situação na empresa que eu faço só aquilo que eu gosto, né? Quer desenvolver mercado, quer viajar, quer buscar tecnologia. Preciso aprender a falar inglês porque eu passei por umas situações, mas o Google Tradutor me ajudou demais. Ajuda bastante. E aí você muda o estatuto das paradinhas lá, aí você deixa, não precisa mais. Só você ter os amigos certos. Eu tô meio enquadrada no aeroporto de Frankfurt, meu amigo. O cara pensou, brasileiro vindo da Turquia pra Frankfurt, algum problema tem. Mas aí eu passei, tirei de letra lá e aí consegui me embarcar. Mas é muito desafiador, principalmente no Brasil, né? A gente fala que a política não precisa nos ajudar, só não nos atrapalhando já tá bom demais. Já tá bom demais, né? Mas confie nos seus sonhos, busque conhecimento, né? Aprimore os seus conhecimentos, pague para trabalhar no início, que vai chegar a hora de você ganhar para trabalhar, né? E tenha muita fé em Deus que as coisas vão dar certo. É muito importante, principalmente você precisa sonhar, acreditar nos seus sonhos, mas você precisa saber a hora certa de acordar para ir correr atrás, porque nada vem, né? Não existe coelhinho da Páscoa que deixa esse ovinho que você tá querendo aí no pezinho da sua cama. Tem que buscar, né, David? A oportunidade bate na porta, mas não vira maçaneta. Exatamente. Olha, isso é importante, hein? Tá vendo? Obrigado pela sua presença aqui, David. É muito, muito bacana poder receber você aqui. Obrigado pelo convite. Fica aberto o convite para próximas oportunidades. Nós vamos esperar vocês aqui. A Bianca já tá com a agenda ali pra gente já deixar marcado pra vocês não fugirem, hein?
Beleza? Obrigado mesmo pela sua presença, viu? Ok, muito obrigado aí a todos os ouvintes aí. Foi muito legal interagir com vocês. Eu quero agradecer ao Cris, a Bianca, ao nosso amigo Zé Augusto. Zé Augusto. Eu ouço muito a voz dele. Zé Augusto Aranha. O homem é terrível, exatamente. Hein, eu quero. DRS 10 anos. 10 anos, uma história muito bacana que vale a pena ser contada. Obrigado, viu, Zé? Obrigado, Bianca, por abrirem espaço no programa. Obrigado para os ouvintes que nos acompanharam aqui. Essa entrevista fica salva no Instagram da Jovem Pan, no @Jovem Pan Cat, no Facebook da Jovem Pan também. Em breve você vai ver aí os fragmentos nas redes sociais da DRS. Procura DRS Pulverizadores, como é que é? Isso, DRS Pulverizadores. Tem todas as informações lá, vale a pena conhecer. É uma empresa genuinamente catanduvense, é uma empresa genuinamente brasileira e que faz um papel muito bacana de mostrar a gente de uma maneira grande, mostrar Catanduva de uma maneira grandiosa para outras regiões e mostrar o Brasil de forma muito importante e pomposa para outros países do mundo. DRS Pulverizadores falando aqui na Jovem Pan. Você está ouvindo Manhã Pan Catanduva. Oferecimento Soberano Angus House. Magras emagrecimento